Boa noite. Com a bênção de Deus, damos início à 42ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Delcinho fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, versículo 23. Solicito ao vereador Paulinho Bola fazer a leitura do artigo da declaração... Perdão. É isso mesmo. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 10º. Todas as pessoas têm direito, em plena igualdade, a uma audiência justa, a pública, julgada por tribunal independente e imparcial, em determinação dos seus direitos e obrigações, e de qualquer acusação criminal contra elas. Solicito ao vereador Jean a fazer uma leitura do artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Rivera. Presente. Chico Capoeira. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Anda Elite. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Coloco em discussão a ata da 41ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no dia 14 de março de 2022. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 41ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos número 20 a 34 de 2022, que estarão disponíveis no portal da transparência. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 1 de 2022, L, que institui a Semana Municipal da Conscientização e Prevenção do Transtorno de Ansiedade Generalizada, Depressão ao Ambiente Escolar. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 58, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Celina Rodrigues Paulino, ocorrido no dia 14 de março de 2022. Requer ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário, vereador Lando Silva, 15 de março de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 60, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Noé Francisco de Oliveira Caveira, ocorrido no dia 17 de março de 2022. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões plenária, vereador Lando Silva, 17 de março de 2022, Chico Capoeira, vereador, Dr. Prete, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Noé Francisco de Oliveira e da senhora Celina Rodrigues Paulinho.
Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 59, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebi em meu gabinete reclamações de alunos e pais de alunos que reclamaram da sujeira deixada nas quadras poliesportivas por usuários de finais de semana, considerando que as quadras poliesportivas estão cedidas para sua utilização de finais de semana e os usuários deixam todo tipo de sujeira, bituca de cigarro, copos plásticos, etc., assim como os banheiros com cestos de lixo cheios e com mau cheiro, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia solicitar ao setor competente que, após a utilização nos finais de semana, as quadras poliesportivas sejam entregues limpas, evitando transtorno aos estudantes que praticam atividades físicas. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 16 de março de 2022, Paulinho Bola, vereador. Requerimento número 61, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o Bolsa Família é um programa da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, SENARC, que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, e foi criado em outubro de 2003, possui 3 eixos principais: complemento da renda, acesso a direitos e articulação com outras ações, a fim de estimular o desenvolvimento das famílias. Além de ser um programa de transferência direta de renda que beneficia essas famílias em situação de vulnerabilidade, ele integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação a renda per capita familiar. Considerando que a seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda existentes, sobre a promessa do Executivo Municipal neste ano de 2022, em distribuir kits escolares a todos os alunos da rede municipal registrados nas redes sociais, constatamos que realmente foram repassados, porém somente doados por meio do Departamento de Educação a todas as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Convém aqui esclarecer que recebemos diversas reclamações de que muitas famílias cadastradas nesse programa não foram comunicadas para receberem seus devidos kits para suas crianças. Portanto, considerando a necessidade e a importância de termos conhecimento do número de cadastro de munícipes na Bolsa Família, para efeito de fiscalização sobre esse assunto, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Qual o número total de cadastro de munícipes inscritos no programa Bolsa Família e demais programas do governo federal e estadual? 2. Qual o nome e endereço dos cadastros? 3. Especificamente sobre a doação dos kits de material escolar, as famílias cadastradas no programa Bolsa Família, quais foram as famílias que receberam esses kits de materiais escolares neste ano de 2022? Favor encaminhar planilha contendo todos os dados referentes a essa doação. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 18 de março de 2022, professor Gediel, vereador. Requerimento número 62, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao posto de saúde do nosso município, me deparei com um problema de desconforto dos munícipes que fazem suas consultas médicas, considerando que os pacientes, principalmente idosos e mulheres grávidas, têm que ficar em pé, pois não têm cadeiras nem bancos para que possam aguardar suas consultas sentadas, gerando melhor conforto, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo poderia solicitar ao setor competente a colocação de bancos e cadeiras no centro de saúde para melhor atender nossos munícipes? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 18 de março de 2022, Paulinho Bola, vereador. Feito. Solicito a secretária que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 31, 2022. Solicita capinagem, limpeza e manutenção da calçada no início da Rua dos Carvalhos, no Jardim Olidel. Jean Delite, vereador. Indicação número 32, 2022. Solicita notificação do proprietário de um terreno particular da Vila Alfa que realiza a limpeza do local, motivo de mato alto invadindo a rua. Jean Delite, vereador. Indicação número 33, 2022. Solicita ao departamento competente que proceda em caráter de urgência a execução do manejo arbóreo, serviço de poda com segurança das árvores localizadas no bairro de Areia Branca 2. Professor Gediel, vereador. Indicação número 34, 2022. Solicita passar a máquina e colocar cascalho ou implantar bloquetes sextavados nas ruas do bairro da Areia Branca 2.
Professor Gediel, vereador. Pronto. Passamos ao tema livre, onde temos inscrito o senhor professor, senhor Gediel, por 15 minutos com a parte. Gostaria de dar boa noite a todos, aos nobres pares. Vou tratar de um assunto que me preocupa, como pode preocupar as próximas legislaturas. Mas, antes de entrar no assunto, eu gostaria, presidente, de traçar uma preliminar, que entendemos que os valores morais são os princípios e normas que determinam o comportamento de uma pessoa e sua interação com a sociedade. Existem alguns valores que são universais, pois estão presentes em quase todas as sociedades do mundo, por serem considerados importantes para uma vida social harmoniosa. Temos alguns valores: liberdade, igualdade, respeito, justiça, empatia, disciplina, lealdade, cooperação, entre outros. Quando foi para articular a composição da mesa, presidente, nós, os 6 vereadores, reunimos com Vossa Excelência e teve um acordo que qualquer projeto nesta casa seria discutido com os 6 vereadores. Nisto, feriu alguns valores que nós achamos interessantes na convivência harmoniosa entre os pares. Faltou respeito, faltou a lealdade. Depois de justificar que não houve essa reunião em virtude de uma orientação do Ministério Público, ou que existe um TAC do Ministério Público que justificou quebrar esse princípio da lealdade e apresentar na sexta-feira à tarde, determinar a apresentação de um projeto de resolução nessa casa, que esse projeto de resolução para a reforma administrativa requer 2 assinaturas, que é do presidente e da professora Meire. Quando vi, eu tenho direito a permanecer no uso de tribuna. Pela ordem? Por que pela ordem? Qual a questão de ordem? Não, estou pedindo a ordem para falar com o presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu gostaria que o vereador se referisse ao meu cargo como secretário. Ele falou presidente e a professora Meire. Secretário. Então, assim, eu gostaria que você referisse a assinatura do cargo, que é esse é o regimento. Sim. Por favor. Sim, mas eu vou complementar, não acabei o meu discurso. Isso vem num outro momento, que é projeto de resolução de reforma administrativa, compete, sim, à secretária, que hoje é ocupada pela mesa pela professora Meire. Ao ver esse projeto, eu, como o husky siberiano, mandei, com característica de russo, de husky siberiano, mandei uma mensagem para a professora Meire, estranhando esse projeto. E, ao anexo, eu dei uma piscada. A piscada de estranhar, porque existia um acordo. E se a professora Meire concordou com o Rivera e não ouviu os 6, e depois os 9, porque os 9 também voltaram, e esse assunto é um assunto que é sério e precisa ou que todos sejam ouvidos, e não foi ouvido, e ainda tem característica de urgente. Qual foi a justificativa? Que o Ministério Público, que o promotor determinou a criação dos cargos. O promotor não determina a criação de cargo específico nenhum. Se indicar, determinar, comete crime funcional. Ele pode indicar genericamente, mas criar 3 cargos de escriturário, 3 cargos de escriturário, contador, advogado, analista de recursos humanos escriturário, e outra, eu quero aqui ter um apenso e parabenizar até o doutor Prete, porque ele teve esse senso de responsabilidade fiscal e ele extinguiu cargos, cortou contratos, reduziu e devolveu mais de 800 mil para ser investido na sociedade. E o gozado que esse projeto de resolução, ele não tem um impacto financeiro. Eu sou da comissão, sou presidente, como o Paulinho é, também da comissão de Finanças e Orçamento e Finanças da Câmara, não tive conhecimento. Não teve análise nem financeira,
E o que eu gostaria de saber, se realmente tem esse TAC com o Ministério Público ou esse ofício que determina a Câmara Municipal criar esses cargos, eu gostaria de saber, como também a opinião pública gostaria de saber. Algumas coisas eu coloquei aqui para questionar esse projeto e estranhar a urgência e a apresentação desse projeto. E aqui adianto, meu parecer na comissão, sem uma discussão, sem um debate, sem montar uma comissão para conversar com o Ministério Público, meu parecer para a criação de cargo será totalmente contrário. No momento que nós estamos de crise sanitária, que precisa mais recursos para a saúde, criar 8 cargos para comprometer, e parece-me que o PRET devolveu aproximadamente 800 mil, esses 8 cargos aqui vão consumir os 800 mil. E se tiver uma crise que cai a arrecadação, quem vai pagar por isto serão os cargos de confiança, que serão que serem extintos. Aí o assessor não vai ter condições de permanecer, porque nós criamos cargos permanentes, que não tem como demitir depois, que é mais difícil. Precisa processo administrativo depois que adquire a estabilidade. Então, a minha preocupação, a minha pergunta, cadê o impacto financeiro que realmente demonstre que isso não vai afetar as finanças da Câmara Municipal para as próximas legislaturas? Eu vou insistir, o Ministério Público não exige criação de cargo. Como já falei, seria crime do próprio promotor. E também já questionei o ofício. E quando eu, inadvertidamente, mandei a mensagem para a secretária, porque ela é responsável pela apresentação desse projeto, eu fui, como já falei, como husky. E parece-me que ela veio com algumas características de uma ursa, agressiva, falando que eu sou irônico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E ainda mais, printou minha conversa e repassou para outros grupos. Tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte: a divulgação contínua, a divulgação da conversa por uma das pessoas envolvidas sem o consentimento da outra parte pode configurar crime de violação de mensagens. O que eu gostaria é que, se é possível, argumentar e justificar a apresentação desse projeto nesse momento que nós vivemos. A Câmara tem um número considerado de funcionários e terceirizados. E aqui fica a minha perplexidade em ter a coragem de apresentar um projeto desse que vai consumir as finanças da Câmara Municipal. Por isso que nós precisamos, vereadores, ter a responsabilidade fiscal e realmente não ter possibilidade de passar nesse plenário, se insistir com esse projeto. E o que eu sugiro é montar uma comissão para falar com o promotor, mas se tiver o TAC ou o ofício antes, pode apresentar a esta casa, aos demais vereadores, para que realmente a gente comece a analisar. E outro ponto, quando nós discutimos nessa casa as peças orçamentárias, tanto eu como a professora Meire, nos preocupamos com a reforma administrativa da Prefeitura para a redução de seus cargos, para que realmente sobre recursos para investimento na cidade. Mas o discurso para a Prefeitura era a redução. E a nossa prática aqui na Câmara é para aumentar as despesas da Câmara, criação de mais cargos. E aí sobra dinheiro, aí falta dinheiro para investimento em outras áreas, devolução de valores, como o próprio PRET exerceu nessa casa, que deveria servir de exemplo para outras legislaturas, de ter uma administração, uma gestão controlada e rígida, revendo o contrato
e devolvendo recursos para o município para investir na nossa cidade. Por isso, esse debate hoje vem para a gente ter um alerta nessa questão, e eu estranhei que foi feito sexta-feira à tarde. Será que ia tramitar em regime hoje, de urgência? Acredito que não. Eu acho que foi um erro de quem protocolou e colocou regime de urgência. Não tem urgência para criar cargo. Por quê? A urgência para criar cargo, se nós temos assessores, temos diretor financeiro, diretor jurídico, diretor administrativo, temos gente contratada para terceirizada, a limpeza da Câmara. Então, não tinha toda essa necessidade. Tentei abrir um diálogo adulto, um diálogo que pudesse cumprir o que foi acordado, que não haveria tratativas se não conversasse com os 6 vereadores, que depois se tornou 9 vereadores, que apoiou o presidente dessa casa. Então, essa é a minha preocupação, presidente. Da próxima, nós gostaríamos que todos os vereadores dessa casa participassem do debate de uma eventual necessidade de ajuste de algum cargo. O que precisa aqui, que o promotor já falou, que aí o motorista não é cargo de assessoria, chefia, ele entende que é cargo para concurso, isso eu entendo. Transformar um cargo de provimento, livre provimento, para concurso, cargo permanente, perfeitamente. Mas criação de cargo, isto eu garanto que o promotor não indicou oficialmente criação de cargo. Aqui é importante essa redundância para não tentar induzir a opinião pública que foi feito esse projeto. Também não vou usar o termo na calada da noite, porque houve uma conversa, houve reunião, mas o protocolo eu estranhei porque foi na sexta-feira, no final da tarde. Outras questões que nós devemos nos preocupar e que eu pretendo, na próxima sessão, que o tempo já está se esgotando, nós precisamos verificar, e eu fiz a indicação nesta tarde, e requerimento também com a preocupação dos kits escolares, que é para ampliação para todos os alunos da rede municipal, e também o mínimo que fizeram, e falaram que foram entregues para todos cadastrados na Bolsa Família, e que, na realidade, não houve a distribuição para todos, porque eu tive reclamação de gente que tem um cadastro na Bolsa Família e não foi contemplado com kit escolar. Nós vamos entrar em contato com o Departamento de Educação para que realmente, inicialmente, seja distribuído para todas essas famílias que têm um cadastro e que pense e que execute o mais rápido possível e atenda as demais crianças, as demais famílias que estudam em escola pública. Quem estuda em escola pública não é milionário, não é rico. São pessoas que realmente não têm condições de colocar seu filho na escola particular. E um auxílio desse é totalmente legal e totalmente aceitável pela sociedade. Por isso, é a minha insistência nesta questão do kit escolar e do uniforme para todos os alunos da rede municipal de ensino. Obrigado e boa noite a todos. Continuamos agora com o tema livre, com a professora Meire. Boa noite a todos. Eu vou já falar para os colegas que eu não vou conceder a parte para ninguém, né? Eu não interrompi a fala de nenhum vereador, então já estou adiantando que eu não vou conceder nenhuma parte. A política ela é uma coisa engraçada. Existe a verdade e existem os fatos que são distorcidos, que parece verdade. Então, bora distorcer tudo o que aconteceu, porque aí a gente finge ter uma credibilidade que não tem. Então,
Então, população, eu vou justificar para vocês uma coisa que é interna da Câmara, que podia ter sido conversada internamente, de fato. Eu vou justificar para vocês, porque a vocês eu devo justificativa, para mais ninguém aqui dentro, mais ninguém. Então, o que acontece? Ocorre, como o vereador professor Gediel citou, ocorre que eu sou primeira secretária aqui na Câmara Municipal, né? E ocorreu uma reunião, não na calada da noite, como ele disse, sexta-feira. Sexta-feira à noite, quem quiser, é só pegar meu horário, eu dou aula até às 3h30 da tarde em Piedade, depois eu vou direto para Araçariguama, então não seria possível me reunir com ninguém na sexta-feira à noite. Segunda-feira à noite, antes da sessão, às 18 horas, o presidente me chamou, Rivera me chamou, juntamente com o Chico, que oportunamente não foi citado pelo vereador Gediel. A presença do Chico não foi citada, por quê? Porque a ideia aqui é realmente me atacar gratuitamente. Então, o Chico participou, né, Chico, da reunião, estava presente também, por quê? Porque o Chico é vice-presidente da Câmara. Então, o Rivera, junto com o Nezinho, que é nosso diretor jurídico, nos chamou para uma reunião para apresentar um documento que, segundo o Nezinho, tinha sido iniciado no mandato passado, junto com o Dr. Prete, que é o início de um termo de acordo de conduta, que é o que o Ministério propõe quando ele vê ou recebe alguma denúncia, que foi o caso aqui. Então, o que acontece? O Ministério Público pode criar cargos? Não. Eu não sou advogada, gente, eu sou professora. Então, quando o vereador fala que eu printei, que também é mentira, que eu printei a conversa dele e coloquei em grupos, que é mentira, eu coloquei apenas em um grupo. No grupo onde estão os 6 vereadores que estavam apoiando o Rivera na composição da mesa. Em um único grupo, e não em grupos. Com relação a processo, se o senhor achar que foi ferido, mova um processo. É um direito do senhor. Não é o senhor, nem sou eu que vamos julgar, é o juiz. Então, fique à vontade. Então, por que eu coloquei no grupo e disse isso a ele? Eu vou colocar no grupo, e a gente continua a conversa por lá, porque envolve a todos. E daqui a pouco vai parecer que realmente foi articulada alguma coisa. Então, gente, o que acontece? Eu coloquei lá no grupo, ele continuou falando, depois, enfim, continuou o embate lá. Quando você quer fazer uma pergunta para alguém, você pergunta diretamente para a pessoa. Professora Meire, o que aconteceu? E não fazendo insinuações. O papo tão adulto que o vereador disse que teve comigo, começou assim. E aí, o grupo que era de 6, agora é de 3, piscadinha. Esse é o papo adulto que o professor Gediel disse que teve comigo. Esse é o papo adulto. E eu falei, pera lá, vamos discutir no grupo onde estão os 6. Sabe o que é interessante, gente? O interessante é o seguinte, eu coloquei lá, falei que o Ministério Público podia, sim, criar e extinguir, porque, como eu disse, eu sou professor, eu não sei os termos perfeitamente, como o doutor sabe, mas eu disse lá, ele realmente não pode extinguir, mas ele pode entrar com uma ação fazendo extinguir, como aconteceu na Prefeitura de Mairinque, como aconteceu na Câmara Municipal. Aliás, na Câmara de Mairinque não aconteceu, porque o presidente, na época, aceitou. Dá parte, vereador. Não vou conceder a parte para ninguém. Você é democrática, vereador. Gente, isso que ele está fazendo agora é mais uma parte da baixeza da política antiga que ele aprendeu quando ele estava aqui. Não, vai senhor. só pela ordem, questão de Não, ordem, senhor. presidente. Questão de ordem, Você tá me presidente. citando, eu quero questão de ordem, Eu presidente. quero uma parte, Questão de você me ordem. citou. Pare o Vereador, meu tempo, Nezinho. Você me citou. Pare o meu tempo, Nezinho. Ele já me dirigiu Se você- diretamente a se mim, eu quero o você- meu à Está parte. negada a parte. Eu quero o meu à parte. Regimentalmente, eu preciso do meu à parte. Você me citou diretamente. O regimento, o presidente, explica para o vereador que o regimento ele diz que eu posso conceder ou não a parte. Quando você cita, não. se você negar, você não Mas pode eu dirigir expliquei o que ele pessoalmente, estava fazendo, diretamente eu não à falei que era pessoa. ele. ao Eu Meire. expliquei o que ele estava fazendo, eu não me dirigi a Você ele. me dirigiu Eu e falou a expliquei política o que que eu ele estava faço, fazendo. fiz nessa cidade. Continua a palavra com a vereadora Meire. Eu quero a minha parte, Então, presidente, pela ordem. o que acontece, Pela ordem, gente? presidente. O que acontece? Pela ordem, presidente.
Ela está com a palavra. Eu não vou conceder uma parte. Ela me citou. Eu não vou conceder uma parte. Eu Não vai expliquei a respeitar o regimento, estratégia. é isso? Presidente, eu expliquei a estratégia que era tentar atrapalhar o meu raciocínio e a minha fala. Eu não me dirigi a ele. Eu quero saber da Eu criação expliquei. dos cargos, vereador. Eu expliquei. Eu devo A palavra continua com a vereadora Meire. Então, o que acontece, gente? Vieram... E sabe o que é interessante? Está parecendo que eu criei cargos aqui dentro. Propôs. Está parecendo que eu criei cargos aqui dentro. Sabe quem propôs a criação de cargo aqui dentro, gente? Quem propôs a criação de cargo aqui dentro e que fazia parte do acordo que ele queria aqui dentro é o vereador professor Gediel. Porque ele queria criar um cargo aqui dentro chamado Diretoria de Comunicação. Aonde Porque tá ele isso, queria presidente? colocar Cadê, dentro desse vereadora? cargo... Presidente, questão de ordem. Eu preciso me continuar citando, minha ele tá me fala, citando, eu presidente. não interrompi. Meire, você não pode, vereadora, você não pode direcionar a pessoa, senão você vai ter que conceder a parte. Já se dirigiu, presidente, já concretizou. Continuando a minha fala. Continuando a minha fala. Vai negar Então, uma parte, o presidente? que acontece? Continuando a minha fala. Nós nos reunimos os três, chamado pelo nosso diretor legislativo, para apresentar um procedimento que tinha sido iniciado, segundo eles, no ano passado. Então, quando ele nos apresentou, o diretor jurídico da Câmara nos apresentou, eu simplesmente fiz um pedido, que se tivesse uma empresa de confiança para fazer esse concurso. Sugeri à empresa ainda, né, que fosse a VUNESP, que é uma empresa que a gente conhece, que é uma das empresas mais sérias hoje de concurso, todo mundo faz concurso que a VUNESP acaba organizando pela seriedade. Eu só fiz essa sugestão e disse que tudo bem, né, não via empecilho, já que era uma ordem e um início de um termo de ajuste de conduta que foi feito lá no mandato passado. Então, o que acontece? Eu falei, né, nesse momento com o Chico e o Rivera e o Nezinho que estavam presentes, e nós descemos para a sessão. Fora isso, todos os questionamentos que eu ouvi, todas as acusações que eu ouvi aqui, elas são infundadas. Por quê? Eu estive 4 anos aqui nessa Câmara no mandato passado, e eu nunca vinculei ninguém ao meu nome para trabalhar aqui dentro. Eu nunca vinculei ninguém. Vereadora. Nunca vinculei ninguém aqui dentro para trabalhar, e a população sabe disso. Pediu para E segurar a população carta, sabe disso. Questão de ordem, vereador. Se ela me der a maior parte, que eu tenho direito, Ela não está se dirigindo já diretamente se a você. dirigiu, vereador, várias vezes. No final, ela vai conceder a parte para você. Então, não, eu não vou conceder. Eu não vou conceder porque eu estou explicando o que aconteceu. Não vai respeitar Eu o regimento, estou vereadora? explicando o que aconteceu. Você não está respeitando. Você que não está. Presidente, o regimento está sendo respeitado aqui quando ele interrompe a minha fala todas as vezes? Não foi respeitado por você. Tudo bem, eu concedo a parte para o senhor, uma à parte. Vamos lá. Vereadora, o que você fala não prova. Primeiro que você indica cargo e pede para manter cargo nessa Câmara. Ou estou enganado? E outra coisa, os meus atos, a minha história conta o que eu fiz para o município. Não venha aqui colocar em dúvida o meu trabalho. Só o seu trabalho é eficaz, é profícuo, ele é elogiado. Não seja uma coisa aqui publicamente e interna, seja outra, vereadora. Não se preocupe com a reforma administrativa para reduzir cargo na prefeitura, e aqui a senhora e subscreve um projeto para aumentar cargos na Câmara Municipal, com seu apoio. E você é a secretária. Agora, não haja de ironia que você me acusa para tentar justificar o que realmente o teu ato como criação de cargos. É isso que tem que ser a discussão. Gente, é muito desagradável quando se tem uma distorção de fatos. É muito desagradável quando se tem uma distorção de fatos. O que acontece é o seguinte: quando houve uma troca de presidência aqui na Câmara, eu pedi ao presidente Rivera que não mexesse bruscamente com, especificamente, uma pessoa aqui dentro, mas não
porque estava segurando, não porque estava segurando, porque a pessoa pediu que continuasse neste momento, ocupando a função que a pessoa ocupa. E isso foi falado sim. Mas foi requerido aqui criação de cargo para atender, né, demanda, e que a irritação de muitas posturas aqui ocorrem e acontecem porque não foi atendido o pedido. Mas, enfim, eu vou voltar ao que aconteceu. Essa sugestão de fazer um acordo com o promotor, de falar desse projeto com o promotor, que eu fiz no grupo sexta-feira, isso sim eu fiz sexta-feira, essa sugestão partiu de mim e hoje está sendo fruto de discurso aqui. E os vereadores que compõem esse grupo, o vereador Adilson, Jean, o vereador Chico Rivera, eles sabem que eu estou falando a verdade. Eles sabem, porque eu gravei um áudio de 3 minutos dizendo que era melhor, então, já que está gerando dúvidas, era melhor, então, a gente falar com o promotor e tentar ajustar, junto com ele, em formato de termo de ajuste de conduta. E eu falei, inclusive, nesse grupo, se os vereadores lembram disso, eu disse, inclusive, nesse grupo, que, obviamente, isso aqui seria usado como material político, como está sendo usado hoje. Eu disse abertamente para os senhores, eu conheço a estratégia e isso vai ser usado. E isso está sendo usado hoje. Só que existe uma... Adilson, Carlos Natal, quando a gente trabalhava aqui, no mandato passado, o Carlos Natal me dizia assim, Meire, campanha a gente faz com a vida. Campanha a gente faz com a vida. Eu nunca vou me esquecer dessa fala do Carlos. E ele falava para mim assim, você sabe que a sua campanha e a minha campanha nós fizemos com a vida, com a postura que a gente tem de vida. Então, a população me conhece, a população sabe do meu trabalho, a população sabe que eu fiquei 4 anos aqui, nunca fiz indicação de cargo nenhum, nem dentro da Câmara, tampouco da Prefeitura, não tenho, diferente de algumas ações que a gente sabe de usar departamento inteiro para poder se eleger, a gente sabe que tem manobras assim de pegar departamento inteiro, usar funcionários de um departamento inteiro e depois descartá-los como se fosse lixo, simplesmente para ganhar uma eleição. Depois não precisa mais. A gente sabe que algumas práticas aqui incomodam. Por quê? Porque fazendo tudo que é feito, não consegue atingir a população, não consegue ter credibilidade com a população. Isso incomoda. O que incomoda a população é o fato de eu ter credibilidade. E estão tentando arranhar essa credibilidade aqui hoje. É isso que estão tentando fazer. População conhece meu trabalho. População sabe que eu estou diariamente em sala de aula. População sabe disso. Eu formo alunos aqui nessa cidade. Eu formo alunos na região. Eu nunca fiquei encostada em cargo nenhum ganhando dinheiro público sem trabalhar. Nunca. Eu nunca ganhei uma hora extra indevida, até porque o meu cargo não dá direito a hora extra. Não desvia o assunto, meu vereador. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Não está citando o professor, não tem direito. Mas tem que citar. Mas não está citando. Continua. Então, o que acontece, gente? O que incomoda é isso. Qualquer boato com determinadas pessoas aqui colam. Por que cola? Porque a história de vida é essa. A história de vida é essa. A postura é essa. Não tem legado, porque não tem trabalho. Não tem legado porque não tem trabalho. E isso incomoda. Então, o que acontece? Quando se fala de lealdade, é muito complicado falar de lealdade quando as ações são sorrateiras. É muito complicado. É muito complicado falar de lealdade quando se desvirtua, quando se destrói uma informação, a bel prazer. Simplesmente para defender, algumas pessoas fazem isso para defender, a qualquer custo, os pedidos que não foram atendidos.
Você não fez nenhuma denúncia Os pedidos no Ministério Público? pela ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Denúncia, vereador. Questão de ordem, presidente. Você não está sendo citado. Eu pedi para ela Então, o que Questão acontece? de ordem, você não está sendo citado. Então, o que acontece, gente, são teatros que demoraram para começar. Eu acho que passou um ano aqui, demorou para começar. Né? Eu acho que isso aqui tem desgraça, que é desgraça anunciada. Isso aqui era anunciado, demorou para começar. Esses ataques virão, com certeza, mas eu estou muito tranquila, porque a população me conhece. A população sabe o que ocorre, sabe o que acontece. Meu nome nunca esteve envolvido em nada que comprometesse a minha imagem. Nada. E eu estou tranquila e estou muito certa e confio, Nezinho, confio no seu trabalho como diretor jurídico e por confiar no seu trabalho que nós sentamos ali para o senhor transmitir o que foi dito ao senhor e ao doutor Prete no mandato passado que eu digo mandato de presidência do doutor Prete. Então, quando nós sentamos para conversar, eu fui para ouvir, eu não fui para questionar. Eu fui para ouvir porque, para mim, era uma orientação, é uma orientação do Ministério Público. E detalhe, população, prestem bem atenção, não é criar cargo ao bel prazer, é cargos de concurso que eu sugeri que fosse feito pela VUNESP. Então, é muito simples, é só depois ver a regulamentação desses cargos, via concurso, e quem está ligado nessas vagas. É simples, é simples. Agora, esse projeto, ele não foi assinado ainda, ele simplesmente está no sistema, porque ia se ocorrer uma conversa hoje, então ele não está no sistema, ele está no sistema, mas ele não foi assinado, então não existe impacto financeiro, porque o projeto ele ainda não foi colocado em pauta nenhuma. Isso ainda vai ser discutido aqui na Câmara e estava prevista para hoje uma reunião, depois que acabasse a sessão aqui para poder tratar. Eu fui chamada antecipadamente porque faço parte da mesa diretora, só por isso. Como qualquer pessoa que estivesse em qualquer mandato faria parte ali e seria chamada. Tá? Então, gente, a Câmara ela tem um dinheiro que é dela e é administrado dentro da Câmara. O fato de ter sido devolvido dinheiro para a Prefeitura é um ponto positivo, sim. É um ponto positivo, sim. Mas para onde foi destinado esse dinheiro da Prefeitura? Até hoje ele não foi usado para a Prefeitura. O dinheiro que saiu aqui da Câmara e foi para a Prefeitura, até hoje ele não foi usado. Ou, pelo menos, se foi usado, não foi dito onde foi usado. Então, assim, tem duas questões aqui. Duas questões. A primeira questão é tentar desqualificar a minha imagem perante a população. Por quê? Porque eu não fiquei quieta no momento que eu fui intimada no particular. Eu não fiquei quieta. Eu levei para o grupo. E a segunda questão aqui é que existe uma indução ao erro no julgamento de vocês. Então, eu vou induzir vocês ao erro, eu vou colocar em xeque como se eu estivesse aqui criando cargos. Existe uma regulamentação que o Ministério Público, de fato, ele não pode exigir que se faça, mas ele pode mover uma ação que acaba sendo praticamente a mesma coisa. Esse processo administrativo começou no ano passado com o Dr. Prete, foi feita uma conversa com o promotor, que a ideia era, inclusive, a ordem era, inclusive, de demitir os assessores, e, através dessa promessa de fazer o concurso público aqui, é que foi conseguido segurar os cargos de assessores, que é tão importante para atender vocês, população. Porque quem trabalha não tem a disponibilidade de ficar aqui o dia todo para atender. É uma pena. Todos nós gostaríamos de poder... quem trabalha, que eu digo, gente, todo mundo aqui tem seu trabalho. Quem não tem trabalho está aposentado. Mas quem trabalha, que eu digo, é que não tem a flexibilidade, que não é autônomo
né, como o meu caso, eu não sou autônoma, eu não posso sair para fazer um atendimento para a população. Então, o que acontece? Quando foi feito esse pedido dos assessores, e foi feita uma conversa para que houvesse essa regulamentação via concurso público. E foi isso que ocorreu. Eu só peço que vocês sempre julguem a história de vida e de conduta. Sempre. Vocês conhecem cada um de nós aqui. Nós somos moradores antigos dessa cidade, figuras carimbadas nessa cidade. Todo mundo conhece o que circula a cada um aqui. Então, pensem na minha vida política, nesses 5 anos que eu estive aqui, estou aqui, pense nesse período e como foi a minha conduta. Não vai ser uma falha, uma acusação qualquer de mimados que vai destruir o que eu construí com vocês politicamente. Obrigada, agradeço a oportunidade de falar com vocês, e caso não tenha ficado claro, caso alguém queira conversar comigo, eu estou à disposição como sempre. Boa noite a todos. Continuamos o tema livre, temos inscrito o Chiquinho da Capoeira. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores. Vou ser bem breve. Como eu fui citado com relação a essa reunião, bem que todos aqui sabem, todos os vereadores sabem que das atribuições do vice-presidente, uma delas é participar das reuniões onde se trata de assuntos referentes, relevantes à mesa diretora. Então, esse é um esclarecimento. A gente participa daquilo que nos compete, aquele que é o nosso compromisso de ter responsabilidade de estar a par de todos os assuntos ao qual nós fomos eleitos para representar, para poder justificar o que acontece aqui dentro, o que acontece no município de Alumínio. Então, uma delas é essa. Participei juntamente da mesa diretora anterior, junto com o Dr. João Lúcio, onde houve economia, onde houve o início da reforma administrativa. Sabe-se muito bem que houve um passo muito grande, né, por parte do nosso presidente anterior, Dr. João. Porém, ainda existe também esse passo a ser dado, que se fala dos cargos de concurso público, tá? Onde nós orientamos, sugerimos ao presidente que, no momento em que ele entendesse quando necessário, que se trouxesse para realizar o concurso público a empresa de gabarito, a empresa de nome. Nada mais houve naquela reunião, não houve um grupo de 3 ou de 6. Esse é um esclarecimento, onde eu não quero ofender ninguém, mas é um esclarecimento que é preciso ser dado. Não houve um grupo, houve uma reunião entre o presidente, o vice-presidente e o primeiro secretário. Tá? Então, essa é a parte onde eu falo sobre essa questão que houve o início de uma conversa aí, onde o presidente ele vai entender quando necessário tocar o projeto para frente, e fica a critério de cada vereador aprovar ou não aprovar o projeto de resolução. Desde já, obrigado a todos, uma boa noite. Não havendo mais... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Tendo visto que não temos... só para sugerir a supressão do intervalo regimental, tendo visto que não temos projeto para discutir. Coloco em discussão o pedido do vereador. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Eu gostaria de falar no intervalo, dar as explicações necessárias, que eu ia fazê-lo na tribuna, mas eu prefiro fazer com os colegas no intervalo, se assim o senhor conceder. Assim, eu gostaria que mantivesse o intervalo.
Continua a discussão ou pedido? Ninguém querendo fazer o uso da palavra, passamos à votação. Quem for favorável, permaneça. Então, ao contrário, queria se levantar. Está suprimido o intervalo regimental. Anuncia a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 1 de 2022, que institui a Semana Municipal da Conscientização e Prevenção do Transtorno e Ansiedade Generalizada e Depressão no Ambiente Escolar. Nada mais a ver tratar nessa presente sessão, damos a mesma por encerrada.